Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa primeira ministração de junho. Junho é o mês de nós sermos ungidos para conquistar o impossível. E é justamente esse o tema da nossa ministração de hoje, é conquistando o impossível. Queridos, nosso texto base está em Marcos capítulo 9, verso 23, que diz assim: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é impossível ao que crê. Então, querido, aqui no contexto, é um contexto em que um jovem endemoniado foi trazido até Jesus pelo seu pai. E Jesus liberou essa palavra que não há impossível para aquele que crê. Talvez hoje você se encontre na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento profissional, diante de uma barreira que parece intransponível. Diante de uma situação que parece que você nunca vai vencer. E eu quero lhe dizer, querido, que Deus é um Deus do impossível. Não importa o quão difícil seja essa barreira na tua vida, Deus certamente vai te dar vitória em nome de Jesus. Mas se é assim, se há essa palavra profética liberada em nossas vidas, de que não há impossível, de que Deus ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas, então por que nós não alcançamos o impossível? Existem algumas barreiras comportamentais que nos impedem de viver o impossível. E eu queria falar com vocês sobre essas barreiras. A primeira barreira é a barreira da incredulidade. Marcos capítulo 9, verso 19. Dentro desse contexto, Jesus ele fala o seguinte, ele diz: Geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Então Jesus ele estava ali repreendendo a incredulidade. E ele falou isso para os seus discípulos porque os seus discípulos não tinham conseguido expulsar os demônios. Então Jesus estava dizendo que a incredulidade deles, a falta de fé deles, limitou e impediu eles de viver o impossível. Então, querida, a incredulidade, ela vai impedir o impossível de acontecer. Nós precisamos crer. Tudo é possível ao que crê. Nós precisamos acreditar que Deus, ele anseia fazer um milagre em nossas vidas. Às vezes, não é nem que nós não acreditamos em Deus, é que nós nos conformamos e acreditamos que é vontade de Deus que nós vivamos daquela forma mesmo que estamos vivendo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que nisto é glorificado a Deus, em que nós possamos dar muitos frutos. A Bíblia também diz que as enfermidades é para que a glória de Deus se manifeste. A enfermidade não é para manifestar o nosso pecado, não é para expor o nosso pecado. As enfermidades é para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Mas nós nos conformamos e acreditamos, não, é assim mesmo. Vai ser assim mesmo, não é da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, ele já teria feito. Isso não é verdade. A vontade de Deus é que você viva o seu milagre, o seu impossível. Qual é o seu impossível hoje? O que para você seria impossível hoje? Coloque diante de Deus, nessa célula, aí na sua casa. Coloque diante de Deus e diga: Senhor, esse é o meu impossível. E hoje eu declaro que eu viverei o meu impossível. Hoje eu creio que é da tua vontade, Senhor, que eu viva esse milagre e eu viverei em nome de Jesus. Segunda barreira comportamental é a barreira da falta de coragem, né? A ausência de coragem é uma barreira que nos impede de vencermos os nossos gigantes. A exemplo de Davi, todos os dias a Bíblia diz que o gigante filisteu vinha e afrontava o povo de Israel. E ninguém se dispunha a enfrentar o gigante. Mas Davi, ele teve a coragem necessária. E ele se dispôs a enfrentar o gigante. E por isso Davi viveu o impossível que os outros não viveram.
Às vezes nós nos questionamos, por que só esse ou aquele outro vive o milagre? Por que só o meu irmão vive o milagre e eu ainda não vivi? Está faltando coragem para viver o milagre. Está faltando coragem para crer, está faltando coragem para fazer uma campanha, está faltando coragem para fazer um ato profético, está faltando coragem para declarar profeticamente a tua vitória e o teu impossível. Então eu queria que você declarasse comigo. Declara assim: eu creio no meu milagre. Eu recebo um espírito de ousadia agora para conquistar o meu milagre, para viver o impossível. Porque esse é o projeto e é o propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Amém, queridos? Então, queridos, rompa com essa barreira. Rompa com essa barreira da falta de coragem. Tome um espírito de ousadia e busque viver o seu milagre, em nome de Jesus. Terceira barreira é a barreira da falta de fé. O que é isso? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Amém. Eu tenho que visualizar o meu milagre acontecendo. Eu tenho que acreditar que o meu milagre tem dia e hora certa para acontecer. Eu tenho que acreditar que o meu milagre é apenas uma questão de tempo. Quem não tem fé desiste no meio do caminho. Quem não tem fé se acomoda. Quem não tem fé fica desanimado. Você precisa ter fé. Você precisa crer. E como diz o apóstolo Marcos Valério, todo aquele que crê, trabalha a favor daquilo que crê. Então, cada ação, cada palavra, o meu levantar, o meu deitar, será para promover o meu milagre. Eu vou ter atitudes de fé, eu vou ter ações de fé na direção do meu milagre. Não basta dizer eu recebo, eu creio. Eu preciso externar minha fé. Eu preciso ter ação que indique aos céus que eu estou crendo. Então, querido, eu quero lhe dizer, querido, se você anseia viver um grande milagre, se você anseia viver o impossível, se você anseia viver aquilo que você nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Seja intenso, seja dedicado, seja incansável na direção do teu milagre. Porque certamente Deus vai ver o teu esforço e vai te abençoar. Quando Jesus passou pela cidade de Zaqueu, havia uma multidão. Mas Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu. E Zaqueu foi o que viveu o milagre da restauração, o milagre da salvação. Por quê? Porque ele se esforçou mais do que todos. Então seja esse que se esforça mais do que todos na direção do teu milagre. E você viverá o impossível em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você toma posse dessa palavra, coloque a mão no teu coração e declare comigo: Senhor Jesus, hoje eu tomo posse do meu milagre. Eu declaro que eu viverei o impossível. O impossível para mim é possível para o meu Deus. E o meu Deus é maior do que todos os meus problemas. Eu entrego agora, Senhor, na tua cruz, todo o meu fardo, Senhor. Todas as minhas limitações, todas as minhas dores, eu entrego a minha vida. E te peço, faz a tua vontade. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez esse concerto com Deus, acesse nosso QR Code, preenche o nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe e até a próxima conexão de casa em casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce e poderoso Espírito de Deus seja com você e com toda a sua preciosa família. Amém.